missionários de Elza. Quero te louvar, Senhor Deus, por esse amigo, por esse irmão em Cristo que está aqui, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que é mais um sonho que o Senhor vai realizando na vida dele. É uma outra igreja, a Vitória em Cristo aqui, onde Ele vai trazer uma palavra, Senhor. E tudo, Senhor Deus, começa assim, no primeiro degrau, depois vai para o segundo, para o terceiro, aleluia. Parabastou, pelecanta, ainda tem muitos degraus para esse nome de Deus subir, Senhor. Eu creio, Pai, Tu vais exaltar, porque Ele tem estado na posição. Um homem que largou tudo para ser missionário. Eu gosto disso, Jesus. Eu gosto de gente guerreira, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor use o irmão Ziel aqui para nós, esse missionário abençoado, em nome de Jesus. Você diga amém, meu irmão? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele, sempre dando glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesta manhã. Aleluias. Irmãos, que responsabilidade. Que responsabilidade. Eu gostaria de lembrar com os irmãos aqui que eu sou lá do Ceará, lá da terrinha do interior. Na verdade, irmão, glória a Deus, uma conterrânea minha filha. Meu Deus do céu, esse povo cearense é um povo que não para. É no mundo todo, irmão. Onde você vai, em qualquer lugar, qualquer país do mundo, você vê cearense. Esse dia eu estava conversando com um bispo, amigo nosso, o pastor André conhece, e ele falou, rapaz, pensa no lugar que tem cearense é nos Estados Unidos, lá em Miami eu me encontrando com um monte de cearense. Eu falei, meu Deus, esse povo é um povo que gosta de conquistar terras, né? Nós somos um povo conquistador. Queridos, muito feliz estou pela oportunidade que Deus me dá, a alegria de compartilhar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração com os irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 13. Eu vou ler apenas 6 versículos, do 1 ao 6. Gostaria de louvar o Senhor pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Silas também, que é homem de Deus, e eu, Paulo, me inspiro, tem sido referência para mim, desde que eu me entendo por cristão, né? Nasci em um lar cristão e tenho essa referência. Desde o Ceará a gente acompanha os programas, esse trabalho lindo, maravilhoso, que tem eu lá também decidido. Louvo a Deus pela vida do pastor Bremulo, que é um companheiro, um amigo de Deus, um pastor que tem sido um pai para mim também, está me acompanhando, meu amado irmão Ian também está me acompanhando. Pastor Marcelo Graça, homem de Deus, eu tive a honra de conhecer aqui também. Em 2007 nós nos conhecemos aqui, ó, nós estávamos sentados ali em cima, e a gente conversou, e esse homem com esse carisma todo que ele tem, na época ele era líder dos adolescentes, e a gente criou esse laço, essa amizade, até hoje a gente leva essa amizade. Aleluia. Coisa boa é a família de Deus, né? É uma família unida, uma família que nunca se separa, tá sempre junto, sempre compartilhando os bons e melhores momentos da nossa vida. E os ruins também, né? A gente chora junto também. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 13. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Aleluias. Semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Porque não tinha raiz. E eu gostaria de agora, rapidamente, ir também para o versículo, o capítulo 8, de Lucas, capítulo 8 de Lucas, que retrata a mesma parábola. Só que eu achei interessante, ontem eu comecei a me aprofundar nesse versículo, nessa passagem, e eu descobri que 3 evangelhos relataram a mesma passagem. Só que eu achei interessante que aqui, a tradução de Lucas para o desvendamento da parábola, eu achei mais interessante, mais claro para nós entendermos. Aleluia. O versículo 13. Capítulo 8, versículo 13 de Lucas agora. Vamos dar um passeio pela Bíblia aqui. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, se desviam. Olha que coisa triste. Queridos, pode fechar vossas Bíblias, podem tomar os vossos assentos, fiquem em paz e sejam cheios de Deus. Eu gostaria de falar, irmãos, nesta manhã abençoada, sobre raízes. Sobre raiz. A palavra raiz, ela abrange vários sentidos.
Mas eu queria falar do princípio, onde parte realmente o princípio. Porque raiz significa origem, princípio, começo, né? Raiz também fala de força, de firmeza. O vento ele sopra, a palmeira balança, encosta no chão, mas não sai, porque ela tem raízes profundas. Aleluia. E eu me alegrei muito ao ver esse trabalho aqui. Eu vim ainda na terça-feira, estive aqui com o pastor Marcelo e vi as irmãs desse trabalho. Irmão, meu coração ardeu. Eu me alegrei muito, porque eu tenho raízes. Eu lembro muito bem de quantas manhãs com Deus eu participei na minha cidade, lá no Ceará. A gente participava do ciclo de oração com as irmãs. Eu sempre estava junto, por ser músico e tocar. Eu sempre tinha um prazer. Eu disse, Deus, eu quero aprender a tocar um instrumento só para adorar o teu nome, só para estar na tua casa. Porque eu vejo a necessidade da igreja ter música. E aí eu comecei a aprender no ciclo de oração, nas manhãs com Deus de oração, aprendendo com aquelas irmãs, mulheres virtuosas de oração, que são a base, o sustento da igreja. São a base, que firme. São essas mulheres de oração, elas que firmam essas raízes. Essa igreja só está de pé porque tem raízes aqui. E raízes são essas mulheres de oração. Aleluia. E eu queria falar de princípios, de raízes, irmãos. Muitas vezes a gente recebe uma palavra, ouve algo agradável de Deus, recebe uma palavra boa de Deus e se enche daquilo. Mas por não ter raiz, por não ter firmeza, a gente acaba deixando aquilo passar, deixando aquilo morrer. O primeiro amor vai se esvaindo, vai morrendo, vai acabando. Queridos, eu queria falar também que na palavra de Deus nós não somos só alegria, nós não temos só palavras de bênção, nós não temos palavras só de conforto, também tem palavra de exortação, tem palavra como diz lá no Ceará, de peia mesmo, de peia. A gente apanha também, mas é apanhando que se aprende, é caindo que se aprende. Eu lembro de uma palavra do pastor Silas, eu gosto muito de citar o pastor Silas em todas as mensagens, não é porque eu estou na igreja dele não, mas eu lembro de uma palavra que ele pregava sobre a criança que cria anticorpos, porque ela brinca, ela corre, ela se suja, e tem pais aí que não sabem que o filho precisa fazer isso. A criança precisa criar anticorpos, para que ela seja firme, para que ela tenha uma raiz, porque uma doença, ela só é curada com o próprio vírus, é o vírus, como o veneno da cobra só é curado com o próprio veneno, o soro é feito e traz a cura. Então, irmãos, para a gente ter raiz, a gente precisa apanhar, a gente precisa cair no chão, a gente precisa se arranhar. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou missionário na cidade de Curitiba, né? Olha os extremos, fui do Ceará, do Nordeste ao Sul. Deus me levou. Uma certa vez, na minha cidade, Deus me fez uma promessa, que ia me levar a terras distantes. E é só o começo, começou a ficar longe já, né? De uma ponta a outra do Brasil, pensa num país grande, irmão nosso. Só o estado da Bahia, se você for andar, é um dia de viagem andando. Então, Deus me levou para aquele lugar para ser missionário. E, irmãos, quantas experiências, estava conversando com o pastor Marcelo, quantas experiências nós temos vivido, temos visto, temos aprendido. E isso, irmãos, nos dá raiz, nos dá firmeza. Quantos testemunhos eu poderia contar aqui para os irmãos? Certo dia, alguns meses atrás, eu estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. E eu fiz um negócio de um teclado, que eu gosto de tocar na igreja, eu gosto de adorar a Deus. Eu disse, Senhor, esse teclado é para a tua obra, porque onde eu for, eu quero levar o meu instrumento, quero adorar o teu nome. Deus sabe da integridade que é do teu coração quando eu falo isso. E eu disse, Senhor, mas eu quero que o Senhor me honre, porque eu não tenho condições. E eu fiz um negócio, dei um aparelho celular que eu tinha e tinha que voltar um dinheiro para o irmão. Tinha que dar, era um irmão também, eu dar uma diferença de dinheiro. Era um valor significativo de R$600. E eu falei, Deus, é pela fé. O irmão me ligou e disse, irmão, quando é que a gente vai fechar esse negócio? Eu falei, irmão, dia X eu tenho que te dar esse dinheiro, não se preocupa não. Mas eu falei, irmão, na fé, porque eu não sabia que naquele dia não ia rolar. Porque as pessoas que estavam para me quitar também ainda estavam me enrolando. Eu falei, meu Deus, mas eu dei minha palavra, Senhor. Espero que sou homem. Irmãos, um dia antes, eu estava indo para a casa de um aluno que eu dava aula, e do caminho Deus me tocou muito forte. Eu estava com a minha carteira, cartão de cidadão, né? Para quem tem registro, sem ter esse cartãozinho. E eu falei, meu Deus me tocou, vai lá naquele caixa da Caixa Econômica, põe esse cartão aí, que tem mistério. Eu falei, meu Deus, o que será que Deus tem para mim? Irmãos, nunca me passava pela minha mente que existia aquele negócio do tal do PIS, né? Eu pus o cartão lá, irmãos, R$724 no meu nome lá. Eu digo, meu Deus, que providência linda. Na mesma hora eu liguei para minha esposa e falei, minha filha, dá glória a Deus aí que, olha, eu vou pagar o meu teclado tranquilo e ainda vai sobrar dinheiro para nós comer carne ainda. Meu Deus, vai entrar na carne, irmão. Pensa que o povo gosta de entrar na carne. Aleluia. Curitibano gosta de churrasco, né? Que povo do sul gosta de carne. E eu falei, filha, Deus é fiel. Deus tem sido muito, mas muito fiel mesmo.
Para mim é uma honra muito grande servir esse Deus. É uma alegria muito grande, queridos. Mas eu quero falar para você aqui, irmãos, que nem sempre é vitória. Essa palavra que eu vim trazer para você é uma palavra de raiz, de ficar raiz. Irmão, como é que a gente pode ficar raiz? Como que funciona esse processo? Querido, eu gostaria de trazer para você algo muito esclarecedor. Você quer ter raiz, você quer ficar firme com Jesus, você quer permanecer firme, você quer que essa palavra fique no teu coração e seja praticada na tua vida? Olha, esse salmo aqui, Salmo 1, bem simples, vou ler para vocês, não precisa nem vocês lerem, só basta ouvir, porque bem-aventurado é aquele que ouve, só basta ouvir, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite. Queridos, isso é consistência, isso é 24 horas ligado. Eu tenho orado ao Senhor sempre e digo: Deus, me ensina a ter sensibilidade do Espírito, a estar ligado, Senhor, entender a tua voz, entender a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, queridos, ele fala conosco todos os momentos, todos os minutos. Só precisa você estar atento, você ser sensível. Como você faz isso? Meditando de dia e de noite, buscando de dia e de noite, orando de dia e de noite. Aleluias! Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, mas muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós esperamos só o melhor de Deus, só o bom de Deus, só as bênçãos de Deus. Querido, tem prova também, tem luta também, tem deserto também. Estávamos falando agora há pouco sobre isso. Ontem eu tive a honra de ver o pastor Elcio de Assis, que é daqui, pregar ali na igreja da Barra, da pastora Fernanda Brum, e ele trouxe uma palavra transcendental, e aquilo falou muito forte no meu coração. Uma coisa importante que ele falou sobre o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus estava, quando chegou já a escurecer, Jesus olhou para os discípulos e os discípulos disseram: mestre, despede essa multidão, deixa eles ir comer em casa, porque não dá, né? Todo mundo deve estar com fome, a gente também, vamos procurar alguma coisa para comer. Só que a palavra diz que naquele lugar era um lugar deserto, irmão. Engraçado, né? A multidão seguia Cristo, estava no deserto. Você entendeu o mistério disso, irmão? Quem segue a Jesus passa pelo deserto, querido. Você não está livre do deserto. Você segue a Jesus, você vai passar pelo deserto. Porque seguir a Cristo não é sinônimo de só alegria, só fartura, só riqueza, só bênção, não. Evangelho da prosperidade, isso aí é farofa, é balela. Isso não existe, queridos. Deus tem coisas grandes, Deus quer nos honrar muito, quer sim, mas nós também temos que entender que temos que passar pela prova, temos que passar pelo deserto. E o pastor Elcio ontem me despertou com essa palavra. Verdade, às vezes a gente se acomoda tanto, a gente acha que tudo vai cair do céu, que o maná vai cair do céu e a coisa vai acontecer. Queridos, tem dificuldades, tem luta na nossa caminhada. Eu, como missionário, hoje enfrento muitas dificuldades. Vejo o quanto é difícil, o quanto é sofrido. Mas sabe o que Deus me faz entender? Que vidas estão se rendendo aos pés do Senhor. Vidas estão sendo transformadas. Famílias inteiras sendo restauradas. Queridos, essa obra não tem preço. Não tem preço. Eu estive na cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, há uns 3 meses atrás, ministrando num congresso. E, irmãos, aquilo não tem preço. Ver vidas se derramando na presença do Senhor. Eu vi jovens ali que tinha quase um ano que nem falavam com o seu pastor. Estava pegando o pastor, olha aí, irmão, que prova. Misericórdia. Pastor, irmão, olha, você está pensando que é fácil ser pastor? Está aqui um pastor que não me deixa mentir. Irmão, não é fácil. Eu não sou pastor, sou missionário, mas eu sei como é que dói esse negócio aí. Porque eu já acompanhei muitos pastores, já fui menino de pastor, de carregar mala de pastor. Então eu sei o que o pastor sofre. E aquele pastor estava sofrendo, irmãos. E quando nós trouxemos ali uma palavra que foi ministrada ali, queridos, eu vi jovens chorando no final do culto, abraçando o pastor. Mas foi uma obra assim que, irmão, não tem preço. Não tem preço. Quando você anda com Cristo, quando você está com Cristo, quando você está sensível a ouvir a voz de Deus, Deus se revela a você. Deus se revela a você. Aleluia. Como a irmã acabou de falar, nossa amada querida irmã acabou de falar, não precisa você ir atrás de profeta, não precisa ir atrás de fulano, de ciclano, não. Deus se revela a você, é no íntimo, é no particular. O que é que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Olha, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Em secreto, fala com Deus. Porque Ele é fiel para ouvir e responder a tua oração. Queridos, você é profeta na sua casa. Você é agente de milagre na sua casa. Aleluias.
A sua casa pode ser restaurada através de você. A sua família pode ser restaurada através de você. O seu filho pode ser liberto das drogas através de você, porque essa autoridade está sobre a sua vida. A autoridade do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Aleluias. Existem homens de Deus na igreja buscando ao Senhor pela tua família. Existem mulheres de Deus na igreja buscando ao Senhor pela tua família. Mas você tem essa autoridade no seu lar de decretar a vitória e a bênção sobre o teu lar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Aleluias. Olha o fechamento dessa palavra. Tudo quanto fizer, prosperará. Dá o seu fruto na estação própria. Aqui está falando de árvore, está falando de raiz. A árvore que tem a sua raiz firmada junto a ribeiros. Isso é o cristão. Isso é o homem de Deus e a mulher de Deus que anda ligado na palavra, que anda meditando nessa palavra 24 horas, que anda meditando, que anda ligado. Queridos, eu queria falar também de raízes e queria lembrar para os irmãos que eu faço parte da 4ª geração de cristãos da minha família. O meu bisavô, pai do meu avô, que é pai do meu pai, já era cristão. Eu cresci numa família de cristãos, queridos. Eu sei o que é uma família regrada na palavra. E eu prezo muito por isso. Eu aprendi princípios, eu aprendi valores que eu levo para a minha vida toda. Eu não conto as vezes que eu chegava na casa da minha avó de manhã cedinho, que o cearense nordestino acorda cedo, 5 horas da tarde de pé. Chegava de manhã cedinho, minha avózinha de joelho dobrado, orando pelos filhos. Isso, toda vez que eu lembro, eu me emociono. Porque eu sei que eu sou fruto dessas orações. Eu sei que eu sou fruto dessas orações. O que Deus tem feito na minha vida é fruto dessas orações. Querida, você é agente de milagre no seu lar. Você tem esse dever, não é só um direito, mas um dever seu de orar pela sua família, de interceder pela sua família. Olha, minha avó passava horas e horas de joelho. Horas e horas. Quando eu chegava no quarto que via ela dobrar de joelho, nem incomodava, porque eu sabia que o mistério ali era forte. E quando ela saía com os olhos banhados de lágrimas. E dando glória a Deus, e cantando. Nossa, quantas vezes eu entrei na cozinha da minha avó e vi ela fazendo almoço, cantando hinos. Aquilo me alegrava, irmãos. Eu venho de uma família, a minha avó teve 12 filhos. Deus honrou todos os 12. Tem alguns deles que ainda estão meio afastados, ovelhas negras, sempre tem. Mas a grande maioria deles, 80%, né, de 12, são cristãos, servem a Deus. Uns são cantores, outros são pregadores, ministros do Senhor. Então, uma família abençoada. Por quê, querido? Deus só fez isso na vida da minha avó? Não. Deus fez isso na vida das irmãs aqui. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer fazer isso, querido. Mas basta que nós tenhamos uma atitude. O crente tem que estar firmado. O crente, ele tem que ter raiz. Porque senão, qualquer palavrinha, qualquer coisinha entristece, ele sai fora. Queridos, não queira só o bem de Deus. Não queira só ter deleites na presença de Deus. Aguenta a prova, aguenta a luta. Aguenta um pouquinho. Porque isso vai te criar de corpos espirituais. Isso vai te dar raiz, vai criar raiz. Você vai ter força para resistir, queridos, no dia mau. Salmo 27, se eu não me engano, versículo 4 e 5. Esse salmo é um salmo da minha vida. Essa tem sido sempre a minha oração. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias e aprender o seu tempo, ficar ligado, ouvindo a voz do Senhor, estar sensível. Essa é uma palavra, irmãos, que eu tenho vivido na prática. Eu tenho orado a Deus, Senhor, que não se afaste de mim essa alegria do teu Espírito, de estar na tua casa todos os dias, de estar te adorando todos os dias, de estar te buscando todos os dias. Eu aprendi, irmãos, e guardo isso. Porque o versículo 5 fala: porque no dia da adversidade, no dia da prova, no dia da luta, no dia que faltar o pão, no dia que o filho partir, que o marido partir, o Senhor me esconderá, no culto do seu tabernáculo me esconderá. O Senhor nos guardará. Porque nós observamos a palavra de Deus. Porque nós não só pedimos, mas buscamos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Queridos, essa busca não é o pastor que vai buscar por você. Não são as irmãs aqui que vão buscar por você. Não é o seu marido que vai buscar por você. Não é a sua esposa. Não são os seus filhos.
É você que tem que buscar. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscareis, é algo muito particular. A salvação é individual, a palavra já nos ensina. É individual. Eu não salvo minha esposa não me salva. Eu não salvo meus filhos não me salvam. Cada um tem que buscar individualmente. Queridos, eu vou dizer para os irmãos aqui uma coisa particular. Eu tenho acompanhado na mídia tantas coisas que têm acontecido hoje com a igreja do Senhor. Quanta perseguição. Hoje eu trabalho, eu até comentei com o pastor Marcelo, hoje eu trabalho com uma doutora psicóloga também, doutora Marisa Lobo, o pastor Silas conhece já, até citou ela no programa. Essa mulher tem enfrentado uma luta, assim como o pastor Silas, somos militantes da mesma causa, somos a favor da família. E ela tem enfrentado uma luta, eu acompanhei de perto, eu trabalhei com ela se lançou a federal lá no Paraná também, e eu trabalhei com ela, continuo trabalhando, e uma mulher de Deus que tem lutado a favor da família. Ela faz parte do Provida lá em Brasília, porque ela auxilia a bancada evangélica em Brasília. Ela foi quem denunciou aquele tal do kit gay nas escolas. Foi ela que denunciou também ideologia de gênero no Plano Nacional da Educação. E o senador atual, que foi reeleito lá no Paraná, foi quem assinou e tirou. Irmão, você sabe, faz ideia o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero estava no Plano Nacional da Educação para 10 anos à frente. Os nossos filhos serão obrigados, em qualquer escola, pública ou particular, era obrigado. Era Plano Nacional de Educação. A criança ser ensinada que o gênero dela é neutro. Ela não tem sexo. Você imagina, irmãos? Queridos, nós nascemos homens, somos homens. Nascemos mulher, somos mulher. Não adianta, não existe terceiro gênero, não existe gênero neutro. Isso é conversa. Mas eles, curtidos de uma visão, porque são homofóbicos, a história deles é essa. Irmãos, quantos homossexuais eu não conheço, os que eu conheço, e gosto, e amo, entendo, eu oro por eles. A gente não tem discriminação nenhuma, mas a gente só não compactua com a prática. E nós não aceitamos, eu não aceito. Eu não aceito que meu filho, com 5 anos de idade, como eu tenho um filho de 5 anos, e tenho uma filha que está para nascer também, que está na barriga, eu não aceito que meus filhos sejam ensinados nas escolas. Uma falta de vergonha dessa. Porque eu tenho princípios, irmãos. Quem tem princípios, a igreja de Deus que tem princípios, é regrada em princípios, não pode se conformar com isso. E eu tenho visto, irmãos, o quanto o inimigo tem investido para destruir as famílias. Queridos, é algo terrível, terrível. Por que eu falei isso? Porque eu quero lembrar para você, que para você resistir isso, você tem que estar firmado, você tem que ter raiz. Nós temos que ter raiz, nós temos que guardar princípios, porque o que está cheio aí na nossa sociedade hoje são pessoas acomodadas, pessoas que, deixa para lá, isso não é nada. Irmão, isso é um demônio terrível, e tem destruído as famílias. Esse negócio de deixa para lá, deixa o menino, deixa para lá, isso não fez nada. Irmãos, eles dizem que são minoria, e são uma minoria que querem engolir a maioria. Né? Quem acompanhou debates presidenciais até viu o coitado do Fidelis, aquele candidato, sendo fuzilado nas redes sociais por uma palavra que ele falou, e ele não falou nada demais. Ele só falou que eles são minoria e são mesmo. Só que sabe qual é o problema? Eu converso muito com a doutora Marisa e ela fala para mim, filho, sabe qual é o problema? É que essa minoria está influenciando as nossas crianças hoje. E essa minoria amanhã, através das nossas crianças, pode se tornar a maioria. E aí sim, a igreja vai encontrar uma grande barreira. Porque hoje eles são pequenos, são um pouco pequenos. Mas amanhã as nossas crianças vão ser iludidas, vão ser ensinadas que é normal, que eles podem escolher o que eles quiserem. Queridos, eu já ouvi o pastor Silas falar, e eu sempre repito isso, não existe cromossomo homossexual. Ou o camarada é mulher ou ele é homem. Ele nasce, foi o que Deus fez. Deus instituiu isso. E a família só vem através disso. Fidelis falou, dois iguais não vão gerar filho, nunca vão gerar filho. Então, queridos, a família precisa progredir. Então, você que é mulher de oração, você que é homem de oração, queridos, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, para que eles não sejam enganados. Incentive seus filhos, a palavra de Deus, para que eles possam ter raízes, princípios. Eu aprendi princípios que guardo até hoje, e eu vou ensinar para os meus filhos esses princípios. Você sabe, o povo hebreu, eu admiro muito a cultura judaica, o povo hebreu eu admiro demais. Eu amo, eu oro por Israel, e todo cristão deve orar, a palavra nos ensina. Eu aprendo com o povo hebreu que eles têm uns princípios que são fantásticos. Desde Moisés até hoje eles guardam todos os princípios. Tudo que Deus mandou eles guardam e passam de geração a geração. Vão passando, eles não deixam tudo se acabar. Aquilo é um ciclo. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. Deve continuar também guardando esses mesmos princípios. Devemos ensinar os mesmos princípios. Esses princípios devem ser esticados sempre. Devem ser ensinados sempre. Nós não podemos deixar isso acabar, irmãos, porque é isso que cria raízes. São isso que firma a pessoa em Cristo. Então nós precisamos
queridos, acordar, precisamos orar pela nossa nação. A nossa nação passa por um período muito crítico. Os irmãos, eu creio que os irmãos aqui estão bem a par da situação, que o pastor Silas ele não deixa ninguém despercebido, ele tem falado isso sempre. Estamos bem a par, irmãos, estamos vivendo um momento crítico na nossa nação. A igreja do Senhor estão tentando destruir a igreja do Senhor. E se nós não tivermos raiz, nós não vamos firme, irmão. O vento vai vir, vai arrancar. Mas quem tem raiz, o vento sopra, balança para um lado, balança para o outro, mas não cai. Aleluia, Deus. Você pode adorar o Senhor? Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Querido, Deus é muito fiel em nossa vida. Deus tem sido muito fiel na minha vida. E eu creio que Ele tem sido muito fiel na tua vida. Deus, Ele é muito fiel. Olha como Deus faz. Ele me traz lá de Curitiba, do Paraná, um cearensezinho pequeno, feinho. Tá vendo? Isso é mal de cearense. Sabe o que é, irmão? Nós somos descendentes de índios. Nós somos, né? O povo nordestino, a maioria é indígena. Eu estava até falando também, comentando esses dias, eu comecei a ler um livro chamado A História do Ceará. Né? Por ser cearense, a gente tem que conhecer a nossa história. E, irmãos, esse problema político que o Brasil vive hoje, isso começou de longe. Isso começou lá do princípio, do Brasil colônia ainda. Quando o Brasil ainda era colônia, começaram a mandar uns camaradas que não tinha, sabe? A escória da sociedade da coroa portuguesa, eles mandavam para cá. Camarada cometia atrocidades lá, crimes, eles mandavam para cá. Acho que tem gente que não sabe disso, porque os livros de história enganam a gente. Eles conseguiram manipular os livros de história. Então as nossas crianças aprendem que esses camaradas são, né, eram verdadeiros heróis, mas heróis coisa nenhuma. Existia um camarada, não sei se alguém já ouviu falar, um tal de Capitão Navarro. Até hoje esse nome Navarro é muito forte, é bem, bem aclamado. Às vezes esse tal de Capitão Navarro, no meu estado, no Ceará, ele cometeu uma atrocidade. Há várias atrocidades, mas eu posso citar um para você aqui que eu li nesse livro. Ele mandou reunir uma tribo de 400 índios, queridos. 400 índios. Falou, olha, vou dar presente para todo mundo, a gente vai distribuir presente para todo mundo. Faz uma roda aí, 400 índios, isso é um genocídio. E quando o pessoal se reuniu, os índios começaram a cantar alegre, porque é costume, né? Começaram a dançar e cantar, achando que iam ser presenteados. Ele mandou matar todo mundo, tira todo mundo. Coitado, tinha arma para se defender, arma de fogo, matou 400 índios de uma vez só. Isso foi só uma coisinha que esse camarada fez. O cara até hoje está no livro de história como um herói, né? Queridos, é triste. E é esse tipo de gente que vem se arrastando até hoje. São essas famílias. As famílias sagradas, as famílias mais que vem vindo, e é uma hierarquia. Nós vivemos um país democrático, mas ainda rola a hierarquia, não tem jeito. Eles estão sempre passando para a gente na família, né? Não pode, mas eles fazem. Eles são corrompidos. Queridos, nós temos que orar muito pela nossa nação. Temos que orar muito, porque assim como muitos inocentes morreram, muitos inocentes podem morrer. E às vezes não são mortos por mortes trágicas, mas são mortos devagar. E a pior morte que tem é a morte lenta, é uma morte dolorosa. Pessoas morrem nos leitos de hospitais, pessoas morrem por não ter um saneamento básico de vergonha, né? Queridos, é muito triste o estado da nossa nação. Mas olha, eu aprendi, os princípios que eu guardo até hoje, é que uma família estruturada é a base da sociedade. Então, se você fizer a sua parte, se você orar como homem de Deus, como mulher de Deus, abençoar o teu lar, queridos, são atitudes proféticas, são atos proféticos. Eu creio muito em ato profético. Eu creio em ato profético. Às vezes eu chego no meu lar, eu dou o meu joelho e abençoo, pego o meu filho, toco na minha esposa e abençoo o meu lar. Coisinha simples, você chega na sua casa, você faz, pode fazer isso qualquer hora. Chega lá e, Senhor, te apresento o meu lar, consagra o meu lar. Isso são atos proféticos. Você está abençoando o teu lar. Assim como a palavra, ela pode trazer maldição, ela traz bênção também. Quem aqui não sabe que a maldição ela é passada de geração por uma palavra? Ela é passada. Você pode amaldiçoar o seu filho, assim como você pode abençoar. Então, querido, seja um agente de milagres, um agente de bênção. Seja alguém que abençoe o teu lar, abençoe a tua família, abençoe os teus vizinhos, ore, interceda. Faça a sua parte como igreja. Nós somos igreja e nós temos que fazer a nossa parte. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês vão servir aí, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Diga isso, irmão, como ato profético. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero ouvir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O Senhor está ouvindo essa palavra. Isso é profético. Você e a tua casa vão servir ao Senhor. Porque essa igreja aqui, porque tem famílias aqui. A sociedade ainda está aí porque tem famílias de verdade. Eu costumo falar isso. Lá em Brasília, o Brasil ainda está de pé, porque lá em Brasília ainda tem alguns homens de Deus. Tem
seguiria por as famílias. Porque se não fosse esses camaradas aí, que são homens de Deus, que estão regrados na palavra, que não se curvam a Baal, irmão, o negócio estava feio, o negócio estava difícil. Mais do que o que já está. Aí você pensa, né? Queridos, essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. É uma palavra de alerta que eu quis trazer para você. Queridos, se firme em Cristo. Cria raízes. Tenha princípios. Ensine princípios. Princípios de verdade. Você precisa ensinar. Ontem, eu vou citar de novo. Ontem o pastor Elcio, ele falou também uma coisa importante. O pai e a mãe têm que exercer autoridade sobre os filhos. Você precisa exercer autoridade. Não precisa espancar, não precisa gritar, não precisa fazer nada disso. A autoridade, meu irmão, é inegociável. A autoridade que você tem sobre o teu lar é inegociável. Não adianta você brincar com seu filho, se você não for, ele joga o negócio no chão, você deixa falar. Irmão, não é assim não. Apanha agora. Quem está falando? Seu pai e sua mãe. Apanha agora. Acabou, irmão. Porque a criança vai jogando. Hoje ele joga a chupetinha no chão, amanhã joga o copo, depois joga o prato, depois mete a mão na sua cara. E aí? Cadê a sua moral? Cadê a sua autoridade? Querido, nós somos autoridade em nosso lar. Você é sacerdote, é sacerdotisa do seu lar. Aleluia. Cria raízes, ensina princípios para a tua família. Amém, queridos? Eu só quero dizer que estou muito grato mesmo de estar aqui, de poder ter essa oportunidade. É uma honra muito grande.